E o Pelé calado é um poeta. Eu só queria poder dar alegria no povo. Vai ser 58-0. Vai que bagulho. Quer namorar comigo? Todo torcedor do América é maluco. Olha o David, cruzou pro David. Neymar Júnior é o nome dele. Criança de colo, correndo. O Meme Explica aproveita a Copa do Mundo de Futebol para entrar no mundo do futebol. Mas saem os artilheiros, os gols, os árbitros, o VAR e entra onde o futebol se mistura com a política, com a economia, com a diversidade, democracia. Ou seja, nessa temporada o Meme Explica o futebol. Pode? Criado pelos pobres, roubado pelos ricos. Frase que aparece aí nos estádios do mundo todo. O futebol surgiu como um jogo de massas, que qualquer um pode praticar e torcer. Um esporte onde o estádio era uma arena que agregava todo tipo de gente. Um espaço perfeito para qualquer um se manifestar como quisesse. Quando eu era pequeno, por exemplo, o Maracanã era o único lugar que meu pai liberava falar palavrão. Torcedor do Botafogo, né, gente? Sabe como é que é? O antigo entretenimento popular hoje é um negócio que movimenta trilhões de dólares e euros mundo afora. São cifras assombrosas que passam pelas mãos de atletas, empresários, clubes, empresas, entidades e até governos, às vezes de países meio controversos, para dizer o mínimo. A economia do futebol hoje em dia é gigantesca e muda a vida de bilhões de pessoas no mundo todo. Um estudo feito pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, apontou que aqui no Brasil o futebol movimenta um total de 52 bilhões e 900 milhões de reais na economia, o que representa 0,72%, quase 1% do nosso PIB, Produto Interno Bruto. De acordo com outro estudo da empresa Sports Value, as receitas relacionadas ao futebol no mundo todo são superiores a 300 bilhões de dólares, mais de 1 trilhão de reais. No caso do futebol, há vários tipos de mercados. Por exemplo, empresas de material esportivo, chuteiras, bolas, uniformes oficiais, os ambulantes que vendem bandeiras, as camisas na frente do estádio, escolinhas que treinam meninos e meninas, grupos que alugam campos e quadras para aquela tradicional pelada e ainda tem aqueles mercados que compõem a pirâmide trilionária do futebol. Os clubes vendendo ingressos e negociando jogadores e patrocínios, as ligas e federações que negociam direito de transmissão de campeonatos na TV, a mídia que cobre, transmite e negocia inserções de comerciais milionárias e os milhares de profissionais envolvidos com aquele simples jogo de colocar uma bola entre duas balizas. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Fisioterapeuta, médicos, treinadores, psicólogos, preparadores físicos. Isso é só uma parte, a parte mais direta. Por trás disso tem muito mais dinheiro girando, para muito mais gente e em diferentes setores. Mas como o futebol virou essa máquina de dinheiro? Esse negócio literalmente trilhardário. Dá para dizer que até os anos 70 e 80 o futebol era um negócio bem diferente. Os jogadores até ganhavam bem, considerando a realidade da população em geral. Mas nada assombroso como é hoje em dia. Era a época do que a gente chama hoje de futebol romântico. Jogadores que se identificavam com o clube que defendiam, o torcedor não era visto como cliente e os jogos despertavam uma paixão mais inocente e menos violenta nas torcidas. Mas nos anos 80, então o presidente da FIFA, o brasileiro João Avelange, viu o potencial que o esporte tinha de gerar dinheiro usando essa paixão dos torcedores justamente. Construção de grandes estádios de futebol, contratos milionários de patrocínio, direitos de TV, foi ali que tudo isso começou. Mas o ponto de virada mesmo, que abriu a porta para o aumento das desigualdades no futebol no mundo todo, vem com dois fatores: a globalização e a Lei Bosman. A globalização teve seu impacto na circulação mais livre de dinheiro entre diferentes países. Os campeonatos da Europa, por exemplo, eram realizados entre países mais ricos e passaram a atrair mais investimentos. Contratos de TV para transmissão global, que gerava ainda mais audiência, o que atraía interesse de grandes empresas, que gerava mais dinheiro, que trazia mais craques e por aí vai. Os clubes deixaram de ser simples associações esportivas locais e passaram a ser empresas multinacionais, que têm o lucro, não necessariamente a bola, como objetivo. Você nunca se perguntou para que vender um grande craque ou promessa do seu time se o objetivo não é faturar milhões de reais, mas ganhar campeonatos, ganhar partidas de futebol? Resumindo, é isso mesmo, essa é a representação. E isso virou até lei. Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Chile, até o Brasil foram alguns dos países que criaram leis para que os clubes se tornassem empresas, recebessem investimentos, fossem para as bolsas de valores. Ok, e a Lei Bosman? Resumindo bem, foi ela que possibilitou a livre circulação de jogadores pela Europa. Isso abriu as portas para que os clubes europeus, mais ricos, como eu falei, pudessem contratar craques de outros países. Daí em diante,
Quem tem mais dinheiro paga mais e leva os talentos para casa. Quem tem menos vende os seus talentos a preço de banana por necessidade e fica ainda mais pobre. Isso tudo aumenta mais e mais essa desigualdade entre clubes e países ricos e aqueles mais pobres. A ampliação da desigualdade ficou clara quando a gente compara os desempenhos de equipes sul-americanas e europeias ao longo do tempo. Até 1990, a América do Sul tinha vencido 7 Copas do Mundo contra 6 da Europa. Desde então, países sul-americanos conquistaram só 2 títulos, os 2 aqui do Brasil, inclusive, de 94 e 2002, enquanto os europeus ergueram a taça 6 vezes. Os números revelam também uma tendência de crescimento da transferência de atletas para novos mercados, como o mundo árabe e a China. Vale a gente destacar que bilionários conglomerados econômicos e governos desses novos mercados têm investido não só no futebol local, mas também em clubes europeus, uma estratégia de soft power. Soft power é o poder de influenciar o comportamento ou interesse das pessoas por meios culturais ou ideológicos, mais soft, mais leve, ou seja, eles usam o futebol para conseguir mais simpatia e limpar um pouco a sua imagem. Mas existem desigualdades não só entre os países ricos e países pobres, ou entre os clubes chamados grandes e os clubes pequenos. Entre os atletas, a desigualdade é ainda mais brutal. Um dos primeiros sonhos de toda criança, em diferentes partes do mundo, é ser jogador de futebol. Na cabeça delas, ser jogador de futebol é jogar em grandes clubes do exterior, fazer gol do título em estádio lotado na Europa e ser milionário, é claro. Ou seja, ser o Neymar, que faz isso tudo e ganha mais de 20 milhões por mês. Mas a realidade para a maioria esmagadora dos jogadores de futebol é bem diferente. 82% dos jogadores brasileiros ganham apenas um salário mínimo. Só 0,83% desses atletas profissionais ganham mais de 50 mil reais por mês. E, no futebol feminino, o abismo é ainda maior. Até pouco tempo atrás, as 2 equipes finalistas do Brasileirão Feminino tinham como folha salarial combinada um valor que não chegava a 1/3 do time com a menor folha salarial da Série A dos homens. A mulher mais bem paga do mundo, a americana Carli Lloyd, ganha 215 mil reais por mês. É muito? É, mas isso não representa 1% do que ganha o Neymar, que nem é o melhor do mundo ou o jogador mais bem pago hoje em dia. Esse salário da Carli ainda está muito distante da realidade de metade das jogadoras do mundo, que nem mesmo recebem salários, segundo uma pesquisa do Sindicato Internacional de Atletas de Futebol. A verdade é que para a gente entender esse negócio gigantesco que se tornou o futebol, que foram essas leis dos clubes-empresa, esses grupos multiclube, as cifras, a lei Bosman, e para ver a desigualdade dessa indústria bilionária na prática, somente entrando em campo. Independente da dimensão do estádio, essa chegada aqui sempre impressiona. Estamos aqui na arquibancada direto para um jogo decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que você ouviu, Série D, de dado. É a divisão mais baixa do futebol brasileiro. Para quem acha que a realidade do futebol são as ligas inglesa, francesa, italiana, jogadores multimilionários, na verdade, essa aqui é a verdadeira face do nosso futebol. Você prefere assistir uma final de campeonato, Liga Europeia, na televisão, aquele show bilionário, ou um jogo da luzinha aqui disputado? Jogo da luzinha, né? Pelo amor de Deus. Clima de família, do lado de casa, dá pra xingar o juiz se for necessário. Futebol raiz, gente, pelo amor de Deus. Vou te dar o papo. Esse aqui é maluco. Aquele ali. Ô, Henrique, vem aqui. São Bernardo e Luzinha na ilha, com certeza, né? Pô, perto de casa, futebol raiz, né? Aquele futebol que você consegue ouvir um jogador gritando com o outro. E aqui a gente não tem aquele papelão que teve invasão no estádio no final da Champions, né? Aqui é, pô, estádio de família, vem criança, vem idoso, vem todo mundo assistir o jogo. Nem se compara. A Lusa com tranquilidade, nesse estádio maravilhoso. E se tiver na televisão ali, zapeando, tem um jogo da Lusa e tem um jogo lá de uma liga francesa, qual que você assiste? Poxa, nem precisa perguntar. O Brasil primeiro. E principalmente a portuguesa. Eu prefiro sempre estádio. Estádio é outra experiência. Por isso que eu faço questão de trazer meu filho desde pequeno. Aqui, diretamente, estádio ao vivo. A melhor coisa que tem, estádio é vida. Pô, a melhor coisa que tem é a família toda aqui junta. E não faz diferença a qualidade do espetáculo? Não, a gente vem pra torcer, a Lusa, o clube do nosso bairro, então aí. A senhora gosta também daqueles grandes jogos de times estrangeiros ou o negócio é a Lusa mesmo de coração? Gosto, é o meu Flamengo. Não fala nada pra ninguém, não.
Falando. Mas esse aí tá bem também, gato. Vai também. A Série D é emoção. Compensa a qualidade dentro das 4 linhas com isso, com a paixão do torcedor. Vem pra cá também, dá essa chance ao futebol raiz. Valeu! Aqui com o André, assessor de imprensa, relações públicas. Assessor de comunicação, gerente operacional do estádio. É isso que você estava falando. Tem que ser um pouco de tudo, né? Aqui na Portuguesa tem que ser multifunção, né? O time de médio investimento, que está em franco crescimento, ele tem suas limitações orçamentárias, né? Então a gente se redobra aqui nos jogos, faz muitas funções, mas o importante, eu acho que trabalhar em clube pequeno é você ter amor à camisa. Então a gente faz porque gosta, né? Faz com gosto, né? Sou assessor de comunicação, já vim, filmei o gol da Portuguesa, agora tô voltando porque tá dando problema na portaria, enfim. São N fatores, N coisas que tem que fazer ao mesmo tempo. E a pessoa que está aqui tem essa coisa da ligação mais emocional com o clube e tudo mais, ou tem aquela coisa do plano de carreira? Na verdade, assim, todo mundo tem um sonho na carreira, né? Mas não sei se todo mundo conhece aquele jogo War que você tem que conquistar. Para conquistar o mundo, você precisa primeiro conquistar o seu bairro, conquistar a sua região. É claro que todo mundo vislumbra coisas maiores, mas eu tô aqui juntamente com a Portuguesa para crescer junto com ela e, claro, daqui a uns 5 anos, 10 anos, a gente está em um clube também aí de grande investimento e de grande torcida. Agora, fazer aquele paralelo com o que acontece com o jogador. Se chega a proposta amanhã do Real Madrid, você vai embora? O Real Madrid que é freguês da Portuguesa, né? Vale frisar, né? Perdeu para a Portuguesa em 1969, mas é claro que eu iria. Dá um rolê lá, dá um rolê. Presidente, primeiro, às vezes parece que a realidade da Série D tem muito mais emoção do que esses campeonatos multimilionários lá de fora. É impressão, só a realidade. Não é impressão, não, é verdade. É realidade pura. A Série D é o campeonato mais raiz. Mais raiz, né? Hoje nós enfrentamos um adversário muito difícil, né? O líder da competição não tinha ainda perdido o jogo e aí você vê como é que o campeonato é nivelado, né? Acho que planejamento vem dando certo. Quando a gente ouve falar em futebol brasileiro, pensa logo nos clubes da Série A, na seleção brasileira. Como é o dia a dia de um presidente de um clube da Série D? Dificuldade. Esse ano fez um ano mais fácil pra gente, porque conseguimos galgar a terceira fase da Copa do Brasil. Consequentemente, a gente conseguiu separar um recurso para poder fazer a Série D, mas a realidade de todos os clubes da Série D é não ter condições de pagar uma folha, né, de se espremer para pagar uma folha. Essa é a realidade da Série D. Os clubes da Série A recebem milhões de reais para disputar, né? O clube da Série D ele recebe um apoio. Agora que o novo presidente da CBF conseguiu uma cota pequena, mas conseguiu alguma coisa para poder ajudar. Os clubes não têm a cota de televisionamento, não tem cota da CBF. Então os clubes da Série C e da Série D ainda sofrem um pouco por conta disso. E isso é uma realidade que impacta desde a presidência, a diretoria, até os jogadores e a turma do serviço? A realidade é que se não tem dinheiro, você tem que contratar jogadores com um salário menor, tem que se planejar para poder fazer uma competição dentro da sua realidade. A Série D deve alguma coisa para a Série A, em termos de emoção? Rapaz, eu acredito que a Série D é mais emocionante até do que a Série A, porque os jogos são muito apertados, 1-0, 2-1 ali, então você vê que a disputa é muito grande, é um campeonato muito difícil. E a gente ia perguntar isso, realidade de Série D comparado com a realidade de outras divisões acima quando você estava jogando. É isso também um pouco, esse contato mais próximo com a comunidade, com a galera? Né, mano? É tipo assim, a Série B que eu tava no Londrina lá, não tive muita oportunidade, né? Mas, tipo, pra mim não muda a diferença. Hoje em dia a Série D tá mais qualificada também, né? Tá vindo alguns jogadores bem de nome aí com os times que nem a Portuguesa. E a realidade econômica do jogador? Também pesa isso, além da estrutura do clube onde ele vai jogar, mas o salário que tem mais acesso em uma divisão do que na outra? É que nem eu falo pra rapaziada aqui, o jogo é jogado, né? Viemos pra esse jogo aqui sabendo que os caras eram a melhor equipe. Fizemos o quê? Jogamos. Cada jogo é um jogo e o jogo é jogado. Não tem pra onde correr, né? Obrigado, cara. Parabéns aí. Valeu, obrigado aí, rapaziada. Tamo junto aí, tá vendo? Olha a Série D como tá evoluindo, ó. Tá vendo? Antigamente não tinha isso. Você tá com quantos anos, Marcão? Tô com 33. E já passou por outros clubes de Série A, Série B? Sim, tive no Joinville, 2011, campeão da Série C. 2018, pelo Avaí, conquistamos o acesso da Série A do Brasileirão.
Estou há 5 anos e meio aqui com a Portuguesa. E a Série D é isso, cara, né? É espírito aguerrido. E qual a diferença da realidade do jogador na Série D de um jogador de Série B, Série A, como você já jogou? É a camisa, né? Eu creio que tem muitos jogadores que estão na Série D, recebem salário de Série B também, né? Então, tipo assim, hoje não tem mais ninguém bobo, né? As condições, cada clube dá da melhor maneira possível. Então é isso, cara, é a gente poder proporcionar esse espetáculo aí. Bruno, o que você destacaria que é a principal diferença de um campeonato na Série D para a Série B, Série A? Primeiro que Série B, Série A, você tem uma cota da Globo, da televisão, né? Então o investimento é bem maior. A Série D é um campeonato de não tanta qualidade técnica, é o que a gente fala que a Série D você tem que igualar na raça, igualar na vontade. Tem times da Série D também que tem crescido e tem pensado na qualidade para dar condições para o jogador, para o atleta, né, para desempenhar o trabalho. A Portuguesa é um deles, ele está crescendo, está recebendo investimento e ele está crescendo o clube, né? Isso é importante para o jogador. Dá para o jogador viver tranquilamente sendo um jogador de Série D? Então, é o que eu vim falando para os meus companheiros mais novos, né? Hoje em dia eu estou preferindo ir para clubes que paguem em dia. Não paguem tanto, mas paguem em dia. Então é difícil, não é aquela glória toda que o pessoal fala. Então a gente vem aqui, é operário da bola que a gente fala, né? A gente vem buscando o nosso espaço e essa realidade é o que a gente tem enfrentado aqui. Você já começa a pensar no final da carreira? Você já começa a fazer planos agora? Deixa para quando acontecer? Então, eu já estou terminando minha faculdade de Educação Física também. A gente tem que pensar, né? A carreira do jogador, do atleta profissional é muito curta. Então, a gente tem que ter esse feeling, tem que ter esse projeto futuro, né? Porque a carreira acaba, mas a vida continua. Estou pensando em ser preparador físico ou ser um auxiliar técnico. Eu vou me preparar aos pouquinhos. Você sabia que um bicheiro levou um modesto clube de futebol do subúrbio carioca até a final do Campeonato Brasileiro de Futebol? Castor de Andrade nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, e no jogo do bicho, praticamente. Seu pai já era do ramo e, graças a essa popular bolsa de apostas ilegal com animais, pôde garantir uma infância tranquila para o seu filho, que, ao herdar o negócio do pai, transformou aquilo em império, se tornando um dos homens mais poderosos do país. Castor era torcedor fervoroso do Bangu e demonstrava sua paixão bem ao seu estilo. Teve uma vez que ele invadiu o campo armado para reclamar de uma marcação do árbitro contra o seu time do coração. Logo depois, o Bangu virou a partida com um pênalti pra lá de duvidoso. Mas, para tornar sua influência ainda mais eficaz no futebol, Castor resolveu investir parte da fortuna que ele fazia com o jogo do bicho no Bangu Atlético Clube. Os resultados vinham na medida que Castor ia colocando cada vez mais dinheiro no time, sempre de forma indireta. Ele comprava jogadores de forma nada oficial, dava premiações vultosas pagas em dinheiro vivo e o famoso bicho, né? Aquele pagamento extra para os seus atletas preferidos que agradeciam com o sorriso largo. Com isso, o Bangu logo passou da segunda divisão do futebol nacional para a primeira e começou a ter resultados bem honestos, né? Com perdão da palavra. Mas o Castor ainda não estava satisfeito. Dom Corleone do subúrbio, como ele foi apelidado pela crônica da época, conseguiu levar um dos maiores craques do futebol nacional, o atacante Marinho, para defender a sua equipe, o Bangu. Dizem que a negociação teve até revólver colocado na mesa para intimidar e dar aquela força, né? Em 1985, depois de derrotar times grandes como o Vasco e o Internacional, o Bangu finalmente chegou à final do Campeonato Brasileiro de Futebol, que seria disputada no Maracanã. Castor de Andrade era só alegria, ele dava até entrevista na televisão para as grandes redes e fazia declarações efusivas sobre o seu scratch. A derradeira partida acabou indo para os pênaltis, com o Bangu saindo derrotado diante de 100 mil torcedores. Nos anos seguintes, o futebol do Bangu foi caindo de produção e os investimentos de Castor pareciam não fazer mais tanto efeito. O time acabou sendo rebaixado da primeira divisão
e para lá nunca mais conseguiu voltar. Apesar do lado folclórico, bicheiros como Castor de Andrade eram verdadeiros mafiosos que usavam o futebol para limpar sua imagem, legitimando os seus crimes e negócios escusos. Em 1993, Castor de Andrade foi preso numa operação da justiça contra os maiores mandantes do jogo do bicho, vários deles inclusive envolvidos com futebol. Após pouco tempo de prisão, Castor conseguiu cumprir pena em prisão domiciliar, de onde continuou comandando o crime organizado no Rio de Janeiro. Castor de Andrade morreu em 1997, aos 71 anos de idade, e em uma das suas partidas oficiais, o time do Bangu respeitou 1 minuto de silêncio em sua homenagem. Pode? Pode. Tô aqui ligando para nossa advogada, Daniele Maiolini, especializada em direito esportivo, para falar pra gente como as leis regulamentam o poder financeiro do futebol. Oi, doutora Daniele, tudo bem? Fran aqui com mais uma dúvida. Seguinte, inventaram um mecanismo para tentar corrigir as desigualdades do mercado da bola. Como funciona esse tal de fair play financeiro? É lei isso mesmo? Bom, vou te falar que lei ele não é. Na verdade, essa vontade de que os clubes estejam cada vez mais próximos do ponto de vista competitivo, ele vem de uma ideia de que quanto mais competição, quanto mais aleatório seja a possibilidade do resultado, né, da vitória de um ou de outro, melhor o espetáculo e, portanto, a gente vai ter mais consumidores, a gente vai ter um ambiente economicamente mais rentável e aí existe uma vontade muito grande, principalmente por parte da FIFA, e isso vai ser absorvido pelas entidades ali a nível nacional, no nosso caso a CBF, e a nível regional, para que, ainda que um clube tenha um poder aquisitivo muito grande, que ele tenha uma capacidade de investimento muito maior do que outros, ele esteja limitado pelos regulamentos da competição, pelos momentos em que os registros, as transferências de atletas possam acontecer, para que ele não possa fazer uso desse poder econômico de maneira despontar muito em relação a outros clubes que não o tenham. Então, essa vontade de aproximar os clubes para que a gente tenha uma competição mais saudável e mais interessante vem dos regulamentos da FIFA de maneira genérica e depois eles são aplicados de maneira específica em cada uma das ligas em que o futebol acontece ao redor do mundo. Obrigado, doutora. Qualquer outra dúvida, ligo para aí. Valeu, obrigado. Nunca estive tão nervoso na minha vida. Hoje eu tô num lugar que geralmente eu venho para ficar nervoso, nas arquibancadas do estádio Newton Santos, do meu time, o Botafogo. Mas hoje eu tô mais nervoso ainda, porque eu vou falar com o dono do meu time, que é o John Textor, primeiro investidor estrangeiro, dono de um clube no Brasil, que vai falar com a gente do Me Explica sobre essa mistura, esse momento revolucionário da economia do futebol. Just tell you we're losing enormous amounts of money on this club and it's going to keep going for a long time. Yeah, if it happens. It's the economics of football. Right? So the first question I was going to ask you, is it a good business to own a football club nowadays? Well, I think a pure football model itself, it's very hard to make work. You know, many teams spend a lot of time, a lot of money chasing competitive success. I have a view that the audience of the club, I think that business models that are focused on the audience of the team are more valuable than the team itself. I think a symbiotic relationship between the old school business model of football and some of the new school business models that we see in the technology consumer space, I think that marriage has the potential to be very profitable. And you have investments in football in Belgium, in England, here in Brazil. Do you already know and can spot the difference between the markets, the football markets in those countries? Well, sure. I mean, the Premier League has the best television contract anywhere in the world. They were among the first to really organize properly as a league. It's something that Libra here in Brazil is just now doing. So the Premier League got there first. They organized better. I think we're doing that very well here in Brazil. It's funny, I think competitively, Brazil has been ahead of the world in so many respects. In terms of the business of football, it's well behind, but I think that's changing. I knew coming in that this product was not being cultivated as a product for entertainment purposes, which entertainment can come from what's happening on the field. It can come from the culture and the passion of the crowds. I think none of that has really been cultivated in Brazil the right way. You see it in little pieces. There's great quality production and video standards and editing here,
But that's got to be projected out into the product around the world. If all we have is domestic revenue, we just have money bouncing across walls, changing from pocket to pocket, and nothing's growing. And I think that's the bad part of Brazil right now, is we have to have a focus on the international exposure. And about the SAF, do you think it's a revolution for football? It has the potential to be very good. It has the potential to amount to absolutely nothing. The SAF is a new opportunity to invite foreign investment, to have these SAFs run like, hopefully very viable businesses. But we're among the first, and we're going to need to be successful and show an example. And Ronaldo's going to have to be successful and show an example. And the capital that's coming next, same thing. If all these beautiful transformations, positive transformations that you're telling us do happen like we wish they happen, in Brazil. Yeah. What kind of social impact it can leave for society? It's very important for every economy to have net exports where more dollars come in from the rest of the world than go out to the rest of the world. Any business that can generate 10 to 15 to 20 billion dollars of net exports, which the business of football in Brazil certainly can, that amount of money literally pouring into this country and then staying here. And I know people here need it, so let's try and make it happen. Thank you very much for your time, for the answers. Thank you very much. All right. Good luck. O futebol é uma ferramenta que traz alegria, prazer para todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente nesse esporte. Aí eu estou falando dos torcedores que têm um prazer, mesmo num clube de bairro, envolve diretamente o nosso humor, a nossa parte feliz de poder estar trabalhando com o que a gente ama. E isso é muito importante, faz a vida de cada um que está aqui dentro muito melhor.